Cigarette Insiders. Olá, bem-vindos todo mundo. Estamos em mais um episódio do podcast de Segurat e hoje estamos aqui para falar sobre sustentabilidade, tentar trazer as realidades desde uma perspectiva internacional, como desde uma perspectiva de como se entende a sustentabilidade no setor de edificação no Brasil. E é por isso que hoje vamos conversar com a Carla Lupinazzi. Antes de deixar ela se apresentar, eu quero fazer uma breve introdução de quem sou eu. Eu sou Martí Riera, eu sou professor de Segurat, de diversos programas de Master e de pós-graduação, sempre com foco na sustentabilidade. A minha formação é arquitetura. Hoje em dia sou diretor de sustentabilidade de Socotec, que é uma engenharia de âmbito global que se dedica a oferecer serviços ao longo do ciclo de vida dos prédios, do setor de edificação também dos prédios. Em particular, eu estou especializado, digamos, em tudo que implica desenhar prédios com menor impacto, e é por isso que convidamos a Carla Lupinazzi para dividir a sua visão sobre o setor da sustentabilidade no Brasil. Primeiro de tudo, Carla, bem-vinda, e gostaria de que você se apresentasse também. Obrigada, Martí, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada também ao pessoal da Segurat por esse convite. E eu sou Carla Lupinazzi, arquiteta e urbanista, né? Tenho quase 30 anos aí de formação, e a sustentabilidade entrou na minha vida faz em torno de uns 20 anos. E trabalho com arquitetura sustentável, né? Sou pesquisadora na área de materiais sustentáveis também, do impacto do material aí no processo de projetos. No escritório também fazemos a parte de gestão integrada, né, de todo o processo. Então, por conta disso, de acompanhar desde o processo criativo até a execução da obra, né, a gente percebe vários impactos que a construção civil tem. Então, assim, cada vez mais se fez importante essa atuação, né, considerar a questão da sustentabilidade aí nos projetos. E aí estou muito feliz aqui de estar contribuindo com vocês, falando um pouquinho aí da minha experiência. Perfeito. Bora entrar em matéria. Para centrar o foco, esse primeiro episódio vai se focalizar em conceitos fundamentais quando a gente fala de sustentabilidade. É por isso que é interessante fazer uma primeira introdução das principais, digamos, indicadores que hoje em dia nos fazem falar de sustentabilidade no setor de edificação. O setor de edificação, em termos gerais, é um setor que é responsável por uma grande parte das emissões globais. Os números estão ao redor do 40%. Então, nós, como agentes do setor, somos responsáveis disso. Quando a gente entra mais concretamente no âmbito ou escala do Brasil, esses números variam um pouco, evidentemente, porque cada país tem a sua realidade. No caso do Brasil, o principal setor que mais emite seria o setor da agricultura. Depois teríamos tudo o que é o setor do transporte, que nesse caso, basicamente, é o que facilita desde a indústria à agricultura, mas também a mobilidade das pessoas, fazer a vida acontecer. E já em terceira posição, encontraríamos tudo o que é indústria e edificação. Para além disso, o setor elétrico do Brasil está muito bem posicionado para transitar até uma certa descarbonização das suas fontes elétricas, basicamente porque a principal parte da geração de energia no Brasil está centrada em hidroelétrica, eólica e solar. No conjunto das três, estamos falando que aproximadamente estamos em torno de 90% da geração elétrica, pelo que o Brasil está muito bem posicionado, não só a escala, digamos, de Latinoamérica, sino também a escala global, para ter uma rede elétrica decarbonizada. Nesse contexto de grandes números, como se posiciona o setor da edificação no Brasil, e mais quando a gente fala de tentar reduzir o impacto ambiental, que práticas o caracterizam? Isso que a gente vai tentar discutir nesse primeiro episódio. Então, só para começar, Carla, tu poderias nos contar
como se entende o conceito hoje em dia de sustentabilidade dentro do contexto da construção civil no Brasil? Então, Marti, para trazer um pouquinho a questão da sustentabilidade aí para a minha vida, né, eu vou contextualizar um pouco e eu vou lá para o ano de 2003, que Uhum, na verdade foi quando, além dos projetos, eu comecei a executar também, a executar o que eu criava. E aí, nesse momento, eu percebi que havia muito desperdício, havia uma forma de sistema construtivo artesanal e eu, naquela época, ficava pensando como que eu posso, na verdade, melhorar esse processo para torná-lo mais eficiente, né? Porque sustentabilidade é um dos pilares, uma das motivações da sustentabilidade é a gente ter eficiência no processo, né? E aí eu comecei a pensar em tudo isso e estudar em como eu poderia fazer isso dentro ali daquela minha empresa, que na verdade era um grão diante de todo o mercado, mas era o que eu tinha na mão que eu poderia começar a mudar essa realidade. E aí eu fui a fundo no estudo da sustentabilidade, processo construtivo e toda essa parte de impacto que tinha nas execuções, né? E aí eu comecei internamente a desenvolver processos de construção modular já naquela época, né, para otimizar recursos. A gente reaproveitava, reutilizava muitos materiais, porque nessa época eu estou falando de execução efêmera, né? Não era uhum, execução de edifícios de longo prazo, mas eram construções na área de varejo, de eventos, então era um segmento que tinha muito desperdício de material. E aí, em 2008, na verdade, aí eu passei por todo esse processo, em 2008 eu retornei a São Paulo, porque nessa época eu construí essa empresa em Recife. Então, retornando a São Paulo, eu me foquei, na verdade, no processo de projetos. E aí, nesse momento, eu entendi que no projeto era onde começava todo o processo de sustentabilidade. Então, aí eu comecei uma jornada realmente de entendimento e de gestão com todos os parceiros nossos de negócios que uhum, construíam para conseguir, na verdade, colocar os conceitos aí de sustentabilidade desde o momento do projeto até o canteiro de obra, impactando aí em toda a cadeia, né, produtiva. Porque na construção civil, a sustentabilidade ela se refere às práticas e aos processos, né? E uhum, aí os impactos negativos que a gente tem no ambiente são grandes. Foi todo esse resumo que você falou para contextualizar a pergunta. Na verdade, 40% desse impacto a responsabilidade é da construção civil. Então, ele tem impacto não só nessa parte, mas em toda a cadeia produtiva, né? Em relação aos materiais também, que é onde a gente começa uhum, todo o processo de projetos, né? Mas redução de desperdício, eficiência energética, hídrica, né? E a criação, e aí, na verdade, quando tudo isso, quando a sustentabilidade, a gente entende que que ela é, na verdade, sistêmica, que ela não envolve uhum, só uma parte, que ela envolve o todo, a gente começa a entender que a sustentabilidade, o conceito dela realmente não pode ser uma parte, tem que ser parte do uhum, todo. A gente tem que entender o todo para conseguir colocar aí os conceitos de sustentabilidade, que são os uhum, três pilares, que é o social, o econômico e o ambiental, né? E a construção civil, ela consegue permear em todo esse processo dos conceitos aí dos três pilares da sustentabilidade, que até vem antes do ISG, né? Porque o ISG agora se aplica nas empresas, mas a sustentabilidade, na verdade, eu entendo que é um processo bem mais amplo, é uma uhum. forma de pensar diferente mesmo, né? Deixa eu te perguntar aqui, porque desde que tu começou a intervenção, a tua resposta, em certa maneira, às vezes entendia que todas as práticas que tu implementou em prol da sustentabilidade, às vezes apareciam por uma inquietude tua, às vezes podiam aparecer, talvez, por uma, eh, digamos, petição, do entorno no que tu participavas. Tenta me responder nesse sentido. A nível Brasil, se a gente entende que tem diferentes elementos que dirigem o setor para ser mais sustentável, de repente me vem três na cabeça.
que eu acho que a dias de hoje são os que mais rapidamente estão incidindo nessa mudança. Um é normativa, e gostaria que desse resposta aos três, tá? Primeiro qual é a tua visão desde a normativa em relação a melhorar as práticas ambientais do setor? Dois, qual que é o marco, digamos, de financiação ou como o custo das coisas está condicionando ou não, ou promocionando implementar práticas mais sustentáveis? E três qual que é, digamos, a cultura social, se é que está promocionando ou pedindo ao setor mudar? Então, eu acho que essa questão da sustentabilidade na minha vida começou muito por uma questão de princípios mesmo e de propósito meu, né? E Uhum. naquela época não tinha nenhuma normativa nesse sentido. O Brasil estava encaminhando ainda nesse processo. Nós não tínhamos ainda apesar de já terem alguns fatores globais que traziam isso, né? Em 2010, principalmente, isso ficou mais latente. Assuntos como economia circular, cradle to cradle, né, o conceito, isso não se falava, não tinha nem literatura no Brasil ainda nisso. Que foi quando eu estudei, fiz a minha pós-graduação, o TCC, enfim. E aí, com o tempo, justamente por esse mercado global exigir, isso começou a trazer um pouco essa exigência também aqui no Brasil, Pelo mas eu tanto, tu achas que a normativa... Desculpa que corte você, hein? Tu achas que a normativa hoje em dia está promocionando um setor mais sustentável no Brasil? Eu acho que sim, tenho certeza que sim, ainda mais agora que nós temos a última lei que foi aprovada em relação a crédito de carbono, né, de todo o Uhum, processo de descarbonização, isso vai ser crucial nos próximos 5 anos, né, porque agora nós temos, muito por causa do ISG na pandemia, mas nós temos as indústrias e o setor privado tem se movimentado, até por uma exigência global externa, né, de exportações e tudo, mas eu acredito que essas normativas brasileiras, elas, na hora que você passa a ser uma exigência, não é mais uma opção. Então, isso, na uhum. verdade, vai trazer uma regulamentação para o mercado positiva, eu acredito, né? Porque não vai ser mais uma opção, vai ser uma exigência. Então, eu acho que isso muda bem o cenário, na verdade. Ok. Então, a regulação vai começar a falar e a limitar as emissões de CO2. É só no âmbito das emissões operacionais de um prédio ou também tem em consideração as emissões embebidas de ciclo de vida? Tem essa questão do ciclo de vida, ela está atrelada muito ao segmento da indústria, né? E Uhum, aí, como o segmento da indústria tem tido essa movimentação em relação a todos os materiais sustentáveis também, mas todos os segmentos da indústria, né? Não é só na questão da construção civil, mas de uhum, alimentação também. A indústria em relação à alimentícia, ela está mais evoluída nesse sentido das embalagens, os uhum. materiais na indústria eles estão tá um pouco menos, porém eu acho que essa questão de todo o crédito de carbono que a gente tem, descarbonização nos edifícios, enfim, ciclo de vida do edifício, que é uma exigência, está tudo interligado, porque temos a questão das florestas, né, da bioeconomia, então, na verdade, todo esse processo ele tem sido visto como um processo global. Então, isso vai funcionar de uma forma sistêmica, eu acho. Fico feliz que começa a ter regulação em emissões também no Brasil. Aqui na Europa, já tem alguns países que estão começando a legislar. No caso da Espanha, a gente está participando do órgão de definição de como vai ser essa normativa. Então, pouco a pouco, os países vão se sumando em regular não só a eficiência energética, que era a típica área que, historicamente, desde os anos 80, foi indo se regular, cada vez com mais exigência, indo de umas estratégias que basicamente falavam de como a gente tinha que caracterizar a envolvente dos prédios, para incorporar não só isolamento, sino também começar a falar de prédios que reduziam a sua demanda energética, que eram mais eficientes na operação, que podiam gerar energia no próprio lote, né? E assim, pouco a pouco, ir descarbonizando o âmbito da energia. Agora, com a falta de água em muitas regiões do mundo, pela inestabilidade das chuvas, está fazendo que a legislação comece também a focar no âmbito da água, mas claramente estou vendo, em base ao que tu estás comentando, Carla,
que essa visão em limitar as emissões ultrapassa continentes. E fico feliz nesse sentido por isso. Não será fácil, as implicações que isso vai ter no setor em muitos aspectos está ainda para ver, mas eu acho que vai ser uma das temáticas que a gente siga discutindo durante os próximos episódios. Antes de finalizar, para mim ficaram duas perguntas que eu te fiz antes de responder. Bora tentar fechar com 1 ou 2 minutos, em pouco tempo, essa resposta para acabar de introduzir toda a perspectiva do setor em prol da sustentabilidade. A gente falou da normativa, mas me conta aí sobre a financiação. Tem estratégias desde as diferentes escalas públicas em promocionar estratégias sustentáveis no setor da edificação hoje em dia? Sim, a regulamentação, na verdade, ela tem estimulado e tem sido uma exigência para os fundos, né? Os fundos de investimento, eles têm acompanhado essas exigências, então, na verdade, está um estímulo grande aí para edificações sustentáveis em todos os setores, né? Então, esse investimento, esse incentivo financeiro que os fundos, os bancos estão dando, assim, fornecendo para as construções sustentáveis, vai ser um grande incentivo aí para o mercado, sim. É como a redução do interesse que o banco dá na hora de oferecer um crédito, ou é também a fundo perdido, administrações públicas dando dinheiro para implementar soluções mais de menor impacto? Ou são as duas coisas? Olha, são as duas coisas, mas a fundo perdido é menor, né? Tem alguns incentivos do governo, mas isso são, assim, numa quantidade de investimento menor. Geralmente são para as startups na área de soluções. Agora, para empresas mesmo, construtoras, empresas que já estão já regulamentadas, enfim, mais estruturadas, geralmente vêm os incentivos através dos fundos e dos bancos. Entendi. Então, já só para acabar, no âmbito social, tem uma demanda do setor por parte de cliente, por parte de administração pública? Tu percebes uma necessidade de setor, a petição da cidadania nesse sentido? Então, eu acho que vem muito mais assim, no setor de habitação popular, o governo tem atuado nesse sentido, né? Agora, no setor privado, é muito por negócios, porque, na verdade, tem se mostrado que a sustentabilidade pode ser rentável também, né? Então, não tem essa ideia de que a sustentabilidade se gastava mais, ela tem sido um pouco revertida, que a gente pode falar aí no outro bloco, afundar um pouco mais esse assunto, mas eu acho que a motivação para os setores privado e público são diferentes, mas eles existem nos dois. Perfeito. Então, já para finalizar, no episódio de hoje, a gente começou falando dos grandes números que estão caracterizando o setor da edificação a nível global e a nível Brasil, com os principais impactos identificados nessas duas escalas, e a partir de lá a gente conheceu qual que é a trajetória da Carla, como que ela acabou participando de uma prática mais sustentável ao longo dos últimos 20 anos da carreira dela, e chegamos a entender finalmente qual que é o posicionamento hoje em dia no Brasil em matéria de regulação, de financiação e de essa necessidade, digamos, de setor de impulsionar para uma arquitetura mais sustentável. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada.